Olá, seja bem-vindo ao episódio 5 da Clareira, um podcast onde a gente fala sobre arte e criatividade. Hoje eu vou conversar com Cris Dias, querido. Cris é um verdadeiro desbravador da internet no Brasil. Foi um dos primeiros blogueiros da língua portuguesa, o primeiro brasileiro a publicar alguma coisa no saudoso Twitter. É podcaster desde 2005 e eu acompanhei muito, eu sempre adorava ouvir o Cris. E recentemente tem seu próprio podcast, Boa Noite Internet, desde 2017, onde fala de tecnologia, sociedade, cultura digital, desafios de se viver em um mundo hiperconectado. O Boa Noite Internet também é uma newsletter, também tem um Discord que é muito maneiro. Antes de virar sócio da Ampere, ele trabalhou em startups de tecnologia, agências de publicidade internacional, trabalhou no Facebook, no BuzzFeed. Eu poderia ficar horas contando sobre a vida do Cris aqui, mas eu acho melhor ele contar tudo pra vocês. Então, vamos lá. Cris, obrigado por vir. Que isso, é nóis. Bom demais. Espalhando a palavra do podcast pelo mundo. Tenho muita coisa para falar com você e é um podcast assim que a gente vai falar para pessoas que estão querendo criar em frentes diversas, que estão interessadas em tirar alguma coisa do pensamento, de dentro de si ali. Às vezes podem ser um podcast, pode ser um texto, pode ser uma arte. E eu queria falar de várias dessas frentes e acho que o seu, mas eu vou começar fazendo um jabá do seu podcast que fala muito sobre isso, né? Que é o Boa Noite Internet. Boa. Eu paguei pra isso, eu paguei pra estar aqui hoje pra você fazer esse jabá. Faz esse jabá aí, Cris. Fala um pouquinho do Boa Noite também. Ah, eu fazer um jabá? Eu não sei fazer meu próprio jabá, eu não sei falar de mim. Isso, por que você não sabe falar de você? Vamos começar a terapia. Isso. Boa Noite Internet é um podcast que o slogan, entendendo o mundo através de histórias interessantes, o que significa que é um podcast onde, essencialmente, eu faço perguntas para mim mesmo e uso o podcast como desculpa para responder essas perguntas. Normalmente sobre carreira, sobre psicologia de botequim, sobre como a gente lida no mundo. Eu sou muito interessado na interseção entre tecnologia, vida profissional e vida pessoal, como um afeta o outro. E aí ele, durante 4 anos, foi basicamente formato de ensaio. Agora, em 2023, eu comecei algumas entrevistas, mas também muito nisso de chamar uma pessoa e perguntar, e aí, como é que você faz isso, como é que você trabalha, como é que você faz aquilo. Mas é sério, assim, eu tenho muita dificuldade, não é em descrever o Boa Noite Internet, já foi até tema de um Boa Noite Internet, de me botar numa caixinha, de dizer assim, esse é um podcast sobre carreira, esse é um podcast sobre criatividade, esse é um podcast sobre culinária. Eu não gosto, eu quero que seja um podcast sobre a parada que eu tô a fim de fazer durante a semana, e ele nasce em 2018, quando eu saí do Facebook. Eu trabalhei 5 anos no Facebook, agora Meta, e ele nasce muito com um objetivo bem claro pra mim, que é assim, eu preciso fazer uma coisa criativa, onde eu faça tudo, onde eu tenha ideia, roteirize, faça locução, edite, tudo, porque se der certo a culpa é minha, se der errado também, mas eu tava numa vibe terapêutica muito grande de que no trabalho todos os sucessos que eu tinha eu arrumava uma desculpa pra dizer não, mas foi o Lameira que fez, ele, eu fiz uma parceria, sabe, ele carregou o projeto nas costas. Isso não deu certo por minha causa, porque eu tô exagerando aqui, mas eu falei assim, não, legal, pela primeira vez eu tenho a oportunidade de fazer uma coisa 100% minha, então vou fazer, e eu faço podcast desde 2005, sou apaixonado pelo formato e por uma série de motivos que de repente a gente aproveita e fala aqui, mas eu falei, então beleza, então é podcast. E fui fazendo organicamente, não teve um grande plano, é assim. Mas você falou, eu tive a oportunidade, mas o que foi essa oportunidade? A oportunidade é quando eu saio do Facebook, eu estava procurando alguma coisa criativa para fazer, que de preferência desse dinheiro. Algumas pessoas conhecidas começaram a entrar em contato de jeitos e objetivos diferentes para fazer podcast comigo, seja cliente, faz o podcast da minha marca, seja vamos fazer um podcast junto. E aí eu falei, beleza. E foi meio assim, hoje em dia a gente tem essa empresa chamada Ampere, eu, o Maron e o Gui Pinheiro, e a Ampere, ela nasce como CNPJ, assim, vamos abrir uma empresa para emitir nota de freela, eu e Maron, assim, não tinha um business plan, não tinha nada, assim. Cara, o Maron saiu do Infoglobo, saiu do Grupo Globo, ficou 20 anos lá. Então tá, então vamos, tanto que a razão social é Maron Dias Limitada. Vamos abrir uma empresa para emitir nota. E aí a vida vai puxando, o mundo vai puxando, as pessoas vão convidando a gente, trazendo oportunidade de coisa para fazer, e a gente vai para esse lado de podcast. E hoje em dia a gente nem considera
que a gente é uma empresa de podcast, que a gente faz criatividade, propriedades intelectuais, mas enfim. Não foi, respondendo a sua pergunta, não foi uma oportunidade assim, e aí bateram na minha porta. Foi um negócio assim, eu fui ouvindo o universo, eu fui, legal, você me chamou para fazer isso? Legal, vamos fazer. E foi um dos insights que eu tive nessa jornada de fazer perguntas e responder com podcast, que eu tive em 2022, que é todas as vezes que eu tomei boas decisões de carreira, elas foram quando eu foquei no que tinha para fazer. O que tem para fazer? A gente está inventando uma nova agência de publicidade que vai fazer conteúdo para a marca e a gente quer que você trabalhe aqui, isso em 2012. Legal. Sempre que a minha decisão foi assim, tem um cargo muito legal numa empresa muito legal para fazer, sabe? Com o ser, né? A brincadeira que eu fiz foi o ser ou fazer. Quando eu estava preocupado com quem eu ia ser, coincidência ou não, essas decisões não foram boas. Eu me arrependo, apesar de eu ter o hábito de não me arrepender, eu não gostei do resultado. E sempre que eu foquei no, o que tem para fazer? Então, durante muitos anos na minha carreira de publicitário, eu não tinha nem nome de cargo, era assim, ele é o Cris. Qual é o cargo dele? Ele é o Cris. Quando eu saí da Mutata, essa empresa de 2012, eu virei pro meu chefe e falei assim, vou te indicar um cara para ficar no meu lugar. Ele falou, não, o seu cargo aqui é ser o Cris da Mutato. Uhum. E como conselho de carreira é péssimo, não façam isso, mas pra mim, pra minha cabeça, cara, o que tem pra fazer isso, eu vou fazer o que tem pra fazer. Então, a oportunidade não foi uma oportunidade, foi, cara, pintou legal, isso é legal de fazer? Isso é legal de fazer, vamos fazer. E nessa eu entrei no mundo, enfim, da criatividade, da economia criativa, do podcast, chama como você quiser. Eu queria entender esse ponto de virada seu, assim, porque você já teve a experiência com o podcast lá atrás, participava do Braincast, você, né, tava nessas empresas, mas depois de tanto tempo você falou, porra, não, é agora que eu quero fazer isso, sabe? É isso, não houve um grande raciocínio, foi até porque quando eu saio do Facebook, eu tenho um dinheirinho para não precisar me preocupar em pagar boletos por algum tempo. Então eu falo assim, vou fazer o que me dá prazer. É muito coach, meio piegas isso. Eu falei assim, cara, eu vou fazer o que eu tô a fim de fazer. E, de novo, eu não pensei, anotei no papel. Mentira, depois de um tempo eu anotei um monte de ideia no papel, mas assim, eu falei, legal, como é que eu vou aproveitar essa oportunidade que eu tenho agora, que a vida me deu, de não estar trabalhando nessa grande empresa. Era uma jornada de identidade, de eu descobrir quem eu era, tanto que o segundo episódio do podcast se chama Você Não É o Seu Crachá, no tema de que o meu sobrenome por 5 anos foi do Facebook, né? Era assim, esse aqui é o Cris do Facebook, então deixa eu te apresentar o Cris do Facebook, e eu precisava achar quem era o Cris sem o Facebook, quem era o Cris Dias, então eu fui, mas foi, cara, assim, o que as pessoas estão me pedindo pra fazer, o que as pessoas estão curiosas para que eu faça. É podcast? Pô, animal, porque eu gosto de podcast, nem você falou. Em 2005 eu começo a Radar Pop com o Alexandre Maron, só tinha, 4 podcasts no Brasil, o que significa que eu sou podcaster, eu e o Maron somos os podcasters há mais tempo em atividade no Brasil. Eu tô agora 19 anos fazendo podcast sem parar, e aí Nerdcast, aí Braincast, não sei o que e tal, e eu gosto, eu adoro, e eu acho que eu faço bem, e eu me sinto confortável em fazer. Acho que a minha grande resposta é assim, não foi um plano, eu não fiz o Ikigai, eu não fiz coach, como é que fala? Teste vocacional, não fiz nada disso. Falei, cara, vou fazer e se não rolar, beleza. Foi um negócio legal que eu fiz e eu botei essa coisa pra fora. Nunca teve uma linha de chegada. Por outro lado, foi assim, eu vou fazer enquanto for legal e o que significa que nesses 5 anos eu parei, né? Eu entrei de férias, não, chega, já fiz 10, tô cansado, não vou fazer mais. Não entrei nesse ritmo de creator de que eu tenho que fazer 52 semanas por ano, mas não sei se respondi a sua pergunta. Acho que respondeu. Você fala tanto que você estava querendo fazer uma coisa que funcionasse sua criatividade e que você tivesse o controle ali de todas as etapas. Você fala também que a Ampere também é uma empresa mais ligada à criatividade. Queria fazer a pergunta que não tem resposta, porque é muito difícil, mas o que você vê como criatividade? Como que a gente define criatividade? É uma palavra que hoje está muito também, várias vezes agora na Seiva, né, começando a produzir os conteúdos. Dá um medo, quase, às vezes, de usar a palavra criatividade, porque ela está contaminada, de certa forma. Mas eu sou o chato, você tem razão, mas eu sou o chato que diz que todo mundo é criativo, que criatividade não é uma profissão. Eu não sei te definir exatamente o que é criatividade. Para mim, criatividade, aí eu vou muito do que a Aline Waller que fala que criatividade é resolver problemas, mas talvez, para mim, especificamente, a resposta seja o seguinte, uma coisa que quem está ouvindo precisa saber sobre mim. Eu sou formado em ciência da computação, a minha vida
inteira ia trabalhar só nos computers. Assim, meu pai é engenheiro, eu ganhei meu primeiro computador em 1982, eu sonhava em ser programador, eu sonhava em ser funcionário da IBM, eu fui funcionário da IBM, então sempre tive uma mente muito analítica. Isso significa, até hoje eu programo, eu fico fazendo meus programinhas aqui para mim mesmo, e o que me atrai, o que me relaxa na programação como hobby hoje é a programação. Se eu tenho um problema, hoje em dia eu estou fazendo um aplicativozinho aqui que eu brinco que ele faz backup da internet, eu boto um link, ele baixa uma cópia do artigo pro meu computador, porque eu tô há tanto tempo na internet que eu sei que sites saem do ar, então eu quero guardar aquilo ali, eu faço o meu próprio web archive. Então o desafio é esse, eu vou dar uma URL e no fim do processo tem um arquivo TXT com o conteúdo do artigo no meu computador. Tem um fim isso, o fim é quando o arquivo TXT está no meu computador. Depois eu posso inventar que também vou baixar a imagem, que também vou fazer, vai piscar, vai fazer isso, mas existe um início, meio e fim muito claro e existe uma sequência de passos que eu vou ditar para o computador para ele chegar nesse caminho que eu não sei exatamente quais são, mas com meus 50 anos de experiência como programador eu vou chegar lá. Então existe um momento onde eu falo assim, acabou, é isso aqui, voltando, criatividade é a solução de problemas, o problema está solucionado, fim, vamos para o próximo problema. E o tipo de criatividade que a gente está falando aqui, de podcast, de texto, de ilustração, de música, do que quer que seja, é uma criatividade subjetiva, é uma criatividade assim, eu vou fazer a pergunta no meu podcast, você não é o seu crachá, o que significa ter a minha identidade pessoal atrelada ao meu emprego. A gente pode ficar o resto da vida respondendo essa pergunta e vai ser muito legal fazer isso. Por outro lado, um empreendimento criativo, como um podcast, um canal de YouTube, em algum momento eu tenho que dizer assim, tá bom, chega, aqui eu vou parar e aqui eu vou publicar. E isso eu adoro, por outro lado, isso me dá ansiedade, porque eu quero continuar, e a maioria das pessoas que eu converso tem isso. Não, mas até o Martin Scorsese fala, o filme não acaba, o filme eu entrego, eu desisto, eu entrego, ele tá pronto. Então é desse tipo de criatividade humana, subjetiva, e que principalmente as máquinas não podem substituir. Eu brinco que eu gosto mais do ChatGPT do que eu gosto das minhas filhas, sou muito apaixonado pelo ChatGPT como ferramenta de trabalho, mas eu sei que ele não é criativo, eu tenho um limite, eu já entendi o limite dele e uso ele como ferramenta de trabalho, uso ele como um desenhista, uso um lápis, um pincel. Então a criatividade é essa coisa que pelo menos até o momento o ChatGPT não consegue fazer. Acredito que em 1 ou 100 anos ele vai conseguir fazer. Então essa criatividade de pegar uma ideia subjetiva, pegar uma pergunta e humanisticamente se expressar para responder essa pergunta, nem que a pergunta seja, estou ansioso com o aquecimento global, vou pintar um quadro que represente, sabe assim, não precisa ser um negócio formal. Responder essa pergunta aqui, por exemplo, que você me fez, foi um processo criativo de fazer essa viagem toda, não é uma resposta exata que nem você falou, é uma pergunta que não tem resposta. É isso. Criatividade, gostei, vou adotar isso. Criatividade é responder as perguntas que não têm respostas simples. Jéssica, edita tudo que eu respondi, bota só essa resposta no final e tá beleza. E você sente que tem um lado que é prazeroso, imagino que você sinta isso ali ao receber esse feedback das pessoas, da newsletter que você manda, do podcast, e como isso toca as pessoas. Mas queria entender como esse caminhar, esse dar os passos para responder essa pergunta, muitas vezes sem saber onde você vai chegar até nesse processo, assim. Se você sente algo terapêutico nisso, assim, para você mesmo. E aí eu sinto muitas vezes as pessoas, às vezes, principalmente interessadas, eu trabalho mais com livro, então o pessoal quer escrever um livro, às vezes, antes para receber esse reconhecimento das pessoas do que necessariamente para viver essa jornada de responder essa pergunta que ele tem na cabeça, sabe? Perfeito. Eu saí do Facebook em 2018. Em 2017 eu comecei a fazer terapia. E aí o terapeuta fez a famosa pergunta, tá bom, você se demitiu amanhã, o que você vai fazer? E a minha resposta foi, eu vou ser escritor. E aí ele perguntou assim, mas você quer escrever ou você quer ser escritor? E a minha resposta foi, nossa, obrigado, acabei de desistir de ser escritor porque você me fez entender que o que eu quero é a glória de escrever, eu quero noite de autógrafo, eu quero dizer, eu fui num churrasco outro dia, tava esse papo de carreira, não sei o que, a gente perguntou pra um cara, e aí, o que você é? Ele, não, escritor. O que você bota na fichinha do hotel? Escritor, eu sou escritor. E o cara é escritor, ele publicou dezenas de livros e tal. Então o que eu queria era isso que você falou. Eu queria chegar no fim. É que nem eu não gosto de correr, eu gosto de ter corrido. Eu gosto da endorfina no fim da corrida, se eu pudesse não correr e tomar uma injeção de endorfina. Mas enfim, é isso. E aí eu comecei a fazer o podcast de novo, desse jeito, vou só fazer. E aí o que eu entendi, a virada
foi que eu entendi que o que eu gosto é de escrever. Inclusive, a parte que eu mais gosto do podcast é escrever o roteiro, fazer a lista de perguntas da entrevista, sentar na frente da pessoa para escrever. E é, de novo, um chavão, é coach, mas é muito verdadeiro e muito valioso. Se 0 pessoas escutarem um podcast, ele foi prazeroso para mim. É óbvio que eu sou o noinha, que na segunda-feira entro lá no painel lá para ver quantos plays teve. Se o número diminui, eu fico desesperado. Eu sou humano, mas assim, eu tenho várias coisas, vários textos, várias ideias, várias coisas aqui que estão aqui no meu computador, porque o prazer foi criar aquilo, o prazer não foi publicar e ter 1 milhão de views. E eu concordo com você, eu vejo muita gente hoje que é assim, eu quero ser influencer. Como eu tenho 1 milhão de seguidores, e começa a ver, então, sei lá, o vídeo tem que ter 30 segundos, a thumbnail tem que ter não sei o quê, sabe? Tá preocupado nisso, tem que se preocupar, e eu acho que eu, como criador, tinha que me preocupar mais com isso, mas o processo tem que ser prazeroso, porque senão você não dura. Eu já tenho mais de 100 programas no ar, eu conheço podcaster aí que tá chegando a 1.000 programas, 200, 500 programas, e o único jeito de você chegar em 500 programas é se fazer cada um deles for um processo prazeroso. Se você vira e fala, lá vou eu. Então, assim, eu já fiz todos os masterclass, curso, workshop de escritor Neil Gaiman, Malcolm Gladwell, Aline Wallach e tal. E cada um fala de como escrever de um jeito diferente. O Neil Gaiman começa pelo personagem, outro cara começa pelo plot e tal, mas o que todos falam é escreva todo dia. Escreva todo dia. Não é publique todo dia, escreva todo dia. Então, o processo tem que ser prazeroso. A Ana, minha companheira, ela sabe que eu tô feliz pelo som do teclado. Que ela fala assim, você tá espancando o teclado, assim, pá, 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 pá. Eu tenho esse teclado mecânico de baixo orçamento aqui e esse é o sonzinho que eu adoro, a máquina de escrever do século XXI. Eu tô aqui nesse quarto, fluindo, cheirado de cafeína e sendo feliz. Então, quem tá, vou ser criativo, vou trabalhar criatividade, vou escrever, vou pintar, vou fazer, tem que descobrir, por tentativa e erro, qual é essa coisa, porque a gente vivemos numa sociedade, we live in a society, onde tudo vira produto. Então, assim, na pandemia eu comecei a fazer pão. Bom, então vou largar meu emprego e vou virar padeiro, vou vender pão. Não, cara, só faz pão, assim, porque vender pão profissionalmente, eu sou amigo da Beth Viveiros, a Beth Bakery, o nome dela tem que mudar pra Beth Bakery. E ela começou isso, não, vou fazer uns pãozinhos aqui e tal, não sei o quê. Aí ela começa a achar legal, ela começa a profissionalizar, e aí ela passa o dia fazendo pão e massa e não sei o quê, tem que comprar forno industrial pra casa dela, e a rede elétrica na casa dela não dá conta, ela tem que alugar, sabe assim, um dos episódios que eu tenho, trabalho não é o trabalho. Entra numa outra escala que é, fiz um pãozinho gostoso aqui pra gente comer de manhã. Então não precisa virar um emprego. Eu provavelmente teria mais prazer fazendo meu podcast se ele não fosse meu emprego, porque eu ia estar mais livre. Por outro lado, se o meu podcast não fosse meu emprego, eu ia fazer, 3 episódios por ano, porque ficar enrolando, não, essa semana não, ainda não tá legal, enfim. É o famoso, agora, o formato dessa entrevista, assim, eu despejo minha cabeça por 15 minutos e depois eu resumo uma frase que é, tem que curtir o processo. Se você não curtir o processo, não é legal, não é saudável, não tá legal, procure outra coisa pra fazer. Então, olha o processo. Também não gosto da galera que se espelha, assim, não, legal, hoje em dia o que é legal é ser youtuber, então eu vou ser youtuber, mas eu odeio ficar na frente da câmera, eu fico todo travado, isso aqui, cara, então não vai ser youtuber, você não sabe, você não vai ser prazeroso, mas não sigam meus conselhos. Essa era a pergunta seguinte, inclusive, de trazer para como que essa venda da criatividade, e às vezes é isso, é um movimento de você encontrar o que você te gera um propósito de realizar e que te deixa motivado para aproveitar o processo, e você tem que, de certa forma, vender isso ou para uma empresa, né? Ou hoje também contaminado pelas big techs e atender as demandas das grandes plataformas. Você trabalhou nas duas frentes, né? Você trabalhou tanto em empresas que você, além de vender sua capacidade de gestão, também vendia sua criatividade, e hoje um pouco menos, porque o podcast ainda talvez esteja um pouco menos contaminado. Eu já trabalhei em agência de publicidade, eu já trabalhei em big tech no Facebook, eu já trabalhei no BuzzFeed como veículo, então assim, eu já chorei de todos os lados. Então, eu queria falar sobre esse choro, assim, porque eu vejo do nosso lado aqui, vejo tanto, né, de fazer os livros e ter que ficar pensando na venda, quanto vejo a Giovana também, minha companheira, que é artista, fazendo essas artes para produtos, né, e como que a gente lida com esse equilíbrio, não é fácil, né? Queria te ouvir. Cara, a resposta curta é essa, não é fácil, we live in a society, vivemos num sistema que exige isso, busco na Ampere, na minha carreira, maneiras onde eu não dependa disso, e aí vai desde o Patreon lá, né, a assinatura que os ouvintes me pagam
direto, vender curso, escrever o livro que um dia você vai editar, enfim. Eu acredito muito, sou muito esperançoso, sou muito confiante dessa relação direta da pessoa criativa com o público, inclusive por motivos editoriais, porque eu posso falar de coisas, sei lá, luto, eu falei de luto outro dia, falar de depressão, que, cara, a marca não vai, eu tenho um podcast sobre depressão, não vou te patrocinar, desculpa, não vou, mas depressão é um tema que precisa ser conversado. Mas dito isso, tentando também não ser um grande desista, um grande desastre, assim, o momento onde eu virei e falei assim, legal, vai ser legal ter uma empresa de podcast, foi o seguinte, eu saí do Facebook, eu tive que procurar esse número ontem, essa data ontem, eu saí do Facebook em junho de 2018. Fevereiro de 2018, um conhecido nosso, hoje amigo, por causa desse projeto, um amigo nosso procurou a gente e falou assim, tem uma empresa, eu decidi que na minha estratégia de marketing eu quero então um podcast e eu quero saber se vocês querem fazer o podcast da minha empresa. E aí eu e o Maron, a gente sentou com ele, teve a ideia, não sei o que lá, e a empresa dele é uma empresa de sistemas corporativos, de Salesforce, cadastro de cliente, venda, chatíssimo. E aí a gente teve a ideia, a gente vai contar assim, isso aqui lá, e eu fui o roteirista e fui o apresentador, o locutor da bagaça. E aí um dia eu sentei para escrever o episódio. A tecnologia, o primeiro episódio era tipo, como se vendia carro antigamente, como se vende carro hoje, com a tecnologia, a nuvem, não sei o que lá. É o Por Trás da Nuvem, é esse podcast. E na hora que eu tava escrevendo esse episódio, eu tava espancando o teclado, eu tava sorrindo, escrevendo o episódio, e eu falei assim, legal, eu consigo fazer isso. É um tema que qualquer outra pessoa acharia chato, porque, entendeu? Uma coisa assim, eu vou fazer podcast porque eu sou flamenguista, então eu quero fazer o podcast do Flamengo, porque vai ser super legal, porque eu amo o Flamengo. Beleza, você ama o Flamengo, mas você ama fazer podcast? Porque se você ama fazer podcast, você vai fazer um podcast sobre qualquer coisa, você vai ser feliz fazendo um podcast sobre qualquer coisa. Então é isso, eu gosto de fazer ilustrações. Eu gostaria de só fazer as minhas ilustrações. Mas uma empresa de sei lá o quê, supermercado aqui da esquina, me chamou para fazer a ilustração, e eu vou achar legal, eu não vou chegar no fim do dia chorando que eu tive, beleza, é um bom sinal. Então é um jeito da gente conviver com isso, escolhe clientes, não trabalho com empresa, sei lá, de cigarro, beleza, tá tudo certo. Mas é de volta no meu processo, assim. Eu amo o processo de fazer um podcast. A Ampere é uma empresa que se orgulha de ser muito boa em fazer podcast com os outros. Cara, fazer um podcast sobre plano de saúde. A gente tá fazendo um podcast sobre plano de saúde agora. Show, vamos lá. Uhum. Como vai ser o podcast de plano de saúde mais legal que existe, entendeu? Então é por aí. Feliz de ouvir você falando que estava animado, socando o teclado lá, fazendo o roteiro do podcast de plano de saúde. Mas eu fico pensando, é algo que você recorda que foi sempre, sabe, sempre assim? Você gostava de escrever sempre? Tô pensando como que essas pessoas encontram isso, ou foi algo que você foi desenvolvendo e foi, não, acho que isso aqui é uma coisa, desenvolvendo tecnicamente até você ficar feliz com aquilo, sabe? Porque acho que tem muita gente que pode ter, e hoje, principalmente com o newsletter, que acho que tem você tem a sua newsletter e acho que dialoga também com o seu podcast, que é quase esse formato mais de crônica, que traz impressões e vivências pessoais para um texto ali para dividir. Muita gente gostaria disso, mas não se sente confiante que é capaz fazer. Como que foi o seu processo para você se sentir capaz de fazer isso? Tempo e tentativa e erro. Assim, eu não sabia que eu era apaixonado por escrever roteiro de podcast até eu sentar e escrever um roteiro de podcast. Quando eu começo a fazer isso, eu já participava de podcast meu dos outros há 15 anos. Mas era sempre mesa cast. Senta aí, conversa com a gente. E eu sabia que eu gostava disso, da troca ali na mesa, com o público, o momento Faustão, não sei o que e tal. Eu gostava disso. Na paralela, eu sempre gostei de escrever, desde criança, nesse sentido de tirar as ideias da cabeça e olhar para as ideias fora da minha cabeça. Olha que interessante essas ideias. Mas foi sentar e fazer. Foi literalmente esse amigo, virar e falar assim, você faz podcast também? Eu nunca tinha feito um podcast de marca. Eu falei assim, legal, cara, vamos ver. Então de novo, é o papo do ser versus fazer, assim. Cris, tem isso aqui para fazer. O que você acha? Cara, tô afim de fazer. Eu podia achar uma bosta e não fazer o segundo. Mas, entendeu? Não era assim, eu quero ser um roteirista de podcaster, eu quero, sabe, assim, cara, legal essa tarefa que você me deu para fazer. Vou fazer. Nossa, eu gostei tanto dessa tarefa que eu fiz que eu acho que eu vou transformá-la em profissão. Deixa eu ver, deixa eu continuar tentando. Deixa eu fazer o meu podcast, deixa eu fazer o da próxima marca, deixa eu ter ideia para uma marca, para 20 marcas que não fecharam Óbvio que eu queria que as 20 marcas fechassem o job, mas assim, pensar na ideia da marca de computador, da marca de comida, da marca de não sei o que não fechou o job, legal, foi divertido, né? Atiçou essa criatividade que a gente falou de perguntas que não têm resposta. Mas é tentativa até... foi um processo de
não tem assim. Vai lá e faz. Outro dia minha filha tem 11 anos e quer fazer, e é viciada em Stardew Valley, o joguinho de fazenda. E ela veio assim, pai, eu não sei se eu instalo mod, não sei o que, se eu faço, não sei o que lá, aí eu assim, cara, instala o mod, bicho. Se não for legal, desinstala o mod. Não é definitivo, entendeu? Nada assim, eu converso muito com galera saindo da faculdade, início de carreira. As perguntas normalmente são muito catastróficas, assim, eu não sei se eu vou trabalhar, sei lá, numa agência de publicidade grande ou pequena. Cara, escolhe uma e vai. E se não for legal, pede demissão, mas presta atenção, também não fica assim, não, né, agora eu já tô aqui nessa agência, cara, não tá legal. E é uma coisa que eu admiro muito e respeito de millennial, geração Z, que é assim, cara, não tá legal, vou sair fora. Eu tenho várias críticas a essas gerações, mas assim, então, meu sonho é ser pintor. Bicho, pinta. Eu tinha uma frase que era o meu papel de parede aqui no meu computador durante muito tempo, que é escritores escrevem. Escritor é quem escreve, escritor não é quem fez o curso, escritor não é quem já escreveu e foi publicado, não é quem tem amigos escritores, não é quem... Você tá escrevendo, você é escritor. Você não tá escrevendo, você não... E não tem, assim, corredores correm, bailarinos dançam, entendeu? O que faz uma pessoa ser bailarina é dançar. Você dança, é isso. Então, não é ficar, não, como é que eu vou fazer? E acabei de falar que eu fiz todos os cursos e tá, também, mas assim, você tem que entender o ofício, você tem que ouvir os mestres até como inspiração, mas assim, vai lá e faz, bicho. Nossa, eu odiei pintar, o cheiro da tinta me enjoa. Beleza, tá tudo certo. Como você faz pra passar por esse momento que você começa a escrever e você lê e você fala, cara, eu sou ruim, sabe? Esse começo ali que você fala, não sou tão bom quanto eu gostaria de ser. Eu acho que muita gente para ali, nesse medo do erro. É o que o nosso santo padroeiro Ira Glass chama de a lacuna, que é... Você tem o bom gosto. Ele fala assim, vamos pegar esse exemplo, eu quero ser escritor, eu já li muitas coisas e eu sei quais são os livros, textos e crônicas boas e as ruins. Então meu bom gosto é muito bom, mas eu nunca escrevi, então a minha prática não é boa. Então há uma lacuna entre o meu bom gosto e o que eu faço. E essa lacuna é desesperadora. E aí ele tem a pior resposta para a sua pergunta, que é, você vai ter que atravessar a lacuna. Você vai ter que escrever. Ele tem uma entrevista que ele deu pro Alec Baldwin, que ele fala assim, eu gosto muito de mostrar para turmas universitárias que eu mostro assim, um áudio de rádio, ele é podcaster, ele é o maior podcaster do mundo, o cara que reinventou o rádio, antes mesmo de ser podcast, mas ele fala assim, eu toco um áudio do meu 7º ano de carreira. Aí ele fala assim, não é do primeiro, não é do segundo, não é do terceiro, é do 7º ano. E aí ele toca, o Alec Baldwin cai na gargalhada, eu andando de bicicleta cai na gargalhada, e ele fala que o público dos universitários cai na gargalhada, porque não é o Ira Glass, é um cara completamente genérico, um radialista completamente genérico, falando como um radialista. E aí no 7º ano ele entende, ele muda isso aqui. Mas ele passou 7 anos para ele ser o Ira Glass, o maior podcaster do mundo. Ele passou pelo menos 7 anos produzindo, atravessando essa lacuna e chegando lá. E é por isso que eu volto na frase, título desse episódio, que é curta o processo. Se você não curte o processo, você fala assim, nossa, meu canal de YouTube é uma bosta, o MrBeast é muito melhor do que eu, você vai desistir. Mas se você fala, cara, eu fiz um vídeo de YouTube, eu gostei de editar, eu gostei de procurar trilha, não sei o quê, você vai ficar 7 anos com 10 views. Eu tenho toda a crítica ao sistema de plataforma que obriga você a trabalhar de graça, beleza, um dia a gente fala disso. Mas você tem que curtir o processo. E é isso, eu passei 15 anos fazendo podcast desse jeito, de hobby, literalmente de hobby, vamos lá e tal, escrevendo um negocinho aqui, blogando, eu blogo desde 2000. Tudo isso enquanto você trabalhava para pagar as contas também. Trabalhava em agência de publicidade, trabalhava como programador no Canadá, entendeu? Fazendo sistema da Associação Agropecuária da província de Manitoba, entendeu? E desenvolvendo isso e fazendo isso como prazer. Então, por um lado, eu tenho aquele pensamento, sim, de caramba, por que eu não comecei a escrever profissionalmente? Por que eu não virei escritor profissional 25 anos atrás e teria me poupado um monte de coisa? Sim, mas talvez eu não tivesse dinheiro e tal. E pra piorar, pra desgraçar mais a cabeça de quem tá ouvindo, assim, eu hoje gosto muito do que eu escrevo, eu olho, parte do meu processo é olhar pro que eu tô escrevendo e falar assim, caraca, ficou legal isso, mas eu ainda acho uma bosta. Depois, quando eu, por exemplo, eu não escuto meus podcasts antigos, porque todas as vezes que eu fiz isso, eu falei assim, nossa, eu teria mudado isso, nossa, que merda, isso aqui teria feito diferente. Quando eu tô ouvindo, às vezes, a Jéssica edita, me manda pra provar, nossa, devia ter mudado isso aqui. Então também é uma arte do desapego, mas, cara, como é que é aquele chavão também motivacional, dance como se ninguém estivesse vendo. Cara, se você gosta de dançar, sai dançando, assim.
Eu vou pedir uma licencinha aqui no papo e vou aproveitar que o Cris está falando sobre escrita para recomendar um livro que a gente lançou pela Seiva, que é incrível, que chama Anatomia da História. É um dos principais livros, uma das principais referências sobre criação de histórias e roteiro no mundo. John Truby, que é o autor, é um dos maiores especialistas nesse tema e já deu consultoria para diversos diretores, marcas. Ele é referenciado por muita gente maneira que cria as obras que a gente ama. Eu li esse livro no curso que eu fiz de roteiro e fiquei completamente apaixonado. Faz quase uns 10 anos que isso aconteceu. Li em inglês, não tinha tradução e fiquei aficionado, assim. Tanto que a gente contratou 5 anos atrás e agora a gente tá lançando. É um livro essencial se você quer entender como funcionam as técnicas que os principais nomes de criação de histórias de roteiro usam. É esse livro que você tem que dar uma lida, tá bom? Vamos voltar pro papo agora. Você sentiu isso quando você começou o Boa Noite Internet? Que você estava passando, embora você tivesse muita experiência de estar participando de podcast, que naquele começo não necessariamente era como você sabia que poderia ser. Cara, vou botar minha terapeuta aqui na chamada, assim, vamos lá. Lembrar, isso era segundo semestre de 2018. A gente literalmente fazia a piada todo ano. Esse é o ano do podcast no Brasil. Podcast não era... Se hoje o podcast não é grandes coisas, em 2018 era menos ainda. Então, eu sabia que só ia me ouvir quem já ouvia podcast, que era meu amigo. Então, assim, não era assim, vou lançar. Era um negócio que, coincidência ou não, e daí a brincadeira da terapeuta, assim, eu me coloquei no lugar que se desse errado, nada ia acontecer. Eu ia ter publicado X episódios e parar, como vários podcasts começaram e pararam, como os vários blogs começaram e pararam e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu não fiz um grande plano no seguinte, vamos lá. O Boa Noite Internet, ele nasce com a intenção de ser um podcast narrativo no estilo Ira Glass, no estilo Radiolab, Rádio Novela Apresenta, Rádio Escafandro, esse tipo de coisa. Mas já sabendo que eu não ia conseguir fazer isso sozinho, eu dei uma facilitada. Então eu falei assim, não, eu vou escolher um tema. O que eu vou fazer? Tem um tema que eu sou muito apaixonado, que é culto à carga. Uma coisa que aconteceu nas Ilhas do Pacífico, depois da Segunda Guerra Mundial, etc, etc. Aí eu entrei literalmente no Google e no YouTube, procurei creators que falavam de culto à carga, e aí eu achei o Carlos Ruas. Aí eu fiz uma lista, assim, de culto à carga eu vou falar com o Carlos Ruas. Esse outro assunto aqui eu vou falar com o Fábio Abu. Esse outro assunto aqui eu vou falar com a Aline Vara. Eu fiz uma listinha. E aí eu mandei uma DM de Twitter pro Carlos Ruas falando assim, cara, eu vou fazer um podcast. É assim, ele me seguia, a gente trocava ideia, a gente não era amigo, mas assim, não foi do nada. E aí eu mandei, cara, tô afim de fazer, vamos fazer, não sei o que, não sei o que lá. E eu já tinha uma data na minha cabeça que eu queria botar no ar, não lembro nem porquê. E aí ele não me respondeu. Mas o formato do podcast ia ser assim, Lameira, e aí, culto à carga? Eu ia ter quase que uma entrevista, mas você não ia saber, e a gente ia falar sobre culto à carga, ia chegar a uma conclusão, e eu não faço a menor ideia como ia ser esse programa, tá? Era só vamos lá bater um papo. Que também tem isso, de ir mudando. O fim dessa história, assim, o formato, ele é altamente maleável. Mas beleza, o Carlos Ruas não me respondeu. Eu falei assim, quer saber? Eu vou ver se eu consigo carregar esse programa sozinho. Aí eu sentei, escrevi um roteiro, gravei, fecho os olhos agora, eu lembro de eu gravando lá no estúdio do Nova Bra, e foi ao ar, e eu editei, e eu botei efeitinho sonoro, eu botei musiquinha, não sei o quê, e ficou legal, as pessoas gostaram, eu continuei a fazer. Ou seja, o primeiro episódio, que é esse do Culto à Carga, já não é o que eu tinha planejado. Mas em vez de eu ficar assim, não, em vez de insistir, não vou ligar para ele, vou ligar para outra pessoa, eu falei assim, tá bom, eu vou me adaptar, eu vou fazer o que dá, e vamos ver. Então a resposta da pessoa pergunta, não tem até hoje, eu sou o cara que canso de formato, se for olhar cada ano do Boa Noite Internet, alguma coisa mudou, esse último agora é isso, agora é programa de entrevista, tem um ensaio só a cada 4 programas e tal, sei lá o que vai ser esse ano, tô nessa fase de planejamento de conteúdo aqui, mas o Boa Noite Internet eu brinco assim, eu fiz essa brincadeira no início do programa aqui, é o podcast que fala do que eu tiver a fim de falar naquela semana, então eu não fico preso, cara, mudou, tá, agora é debaixo da água, e beleza, e vai ser, porque ele é o meu laboratório, porque entre outros motivos, porque no projeto do cliente é isso, não, é um programa de entrevistas com médicos, beleza, é isso. E eu falo isso até para os clientes, assim, a maioria dos clientes, a gente apresenta a ideia e eles voltam com feedback cheio de dedos, assim, desculpa mexer na sua ideia, eu falo assim, galera, a minha criatividade tá no Boa Noite Internet, o programa é seu, você quer fazer assim? Animal! Qual é o melhor jeito da gente fazer isso que você quer? Então tá tudo certo. Então também tem isso, assim, vou ser ilustrador profissional, você tem que ter o lugarzinho que é o seu Tumblr, que é o seu Instagram, que você vai botar as suas ilustrações que você fez porque sim, e beleza, entendeu? Então também é uma ferramenta valiosíssima. Eu, pessoalmente, senti muito isso assim. Eu tava nesse limite do que é um editor, não necessariamente se considera
fazedor criativo, assim, né? Normalmente você tá mediando outras pessoas que fazem essas obras. E aí, durante muito tempo, e demorei também só na terapia, fui percebendo que uma parte da minha frustração é que eu tava tentando colocar nesse trabalho que não era pra mim, era pra empresas, era pra não sei o que lá, esse meu fazer que eu queria, até conseguir fazer essa virada e começar a me dedicar pra mim mesmo, pra fazer os desenhos, pra fazer uma coisinha de programação aqui ou ali, pra fazer arte pra mim. E isso foi extremamente libertador, assim. Acho que foi um dos grandes momentos que fez com que eu quisesse abrir a Save e começar esse podcast hoje, era dividir essa libertação que eu senti naquele momento, sabe? Eu falei, caramba, era isso, eu queria fazer as minhas coisas e eu não tava me permitindo fazer porque eu achava que eu não era bom o suficiente em fazer essas coisas. E a solução não foi eu ficar bom, foi eu quebrar esse... Eu tenho um episódio do Bônus Internet que nem tá mais no ar por motivos de... Não posso falar? Não, enfim, não é nenhum motivo sério. Onde eu abro falando assim, que é um episódio sobre... O título do episódio é Virei Creator e Agora. Sobre, né, eu ter virado Creator. E eu abro o episódio falando assim, trabalhe com o que você ama e você vai ter uma coisa a menos pra amar. Não, eu adoro fazer pão, então eu vou abrir uma padaria. E aí você vai deixar de adorar fazer pão, porque é isso, você vai ter que fazer o pão, não que você quer fazer, mas que as pessoas querem comprar. Ah, eu odeio... Cara, eu fui num restaurante outro dia e era assim... Ah, vocês conhecem a casa? Não conheço. Ah, então deixa eu explicar pra vocês. Você não pode escolher o ponto da carne, você não pode isso aqui, lá. Porque é isso, porque o chefe, é parte do branding do restaurante é ser escroto, não só com os clientes, como com as pessoas na rua, mas enfim. Mas é isso, entendeu? Cara, eu sou cozinheiro, eu vou fazer a carne no ponto que a pessoa quer comer, entendeu? Cris, quando me perguntam o ponto da carne, a minha resposta é o ponto do chefe, o ponto que o chefe acha que eu tenho que comer a carne. Mas esse restaurante vira e fala assim, não, a carne é do jeito que eu quiser. Eu acho isso profissionalmente péssimo. Então você tem que... O bifinho que você faz na sua casa vai ser no ponto que você quer comer. O que você vai fazer para quem está te pagando, você pode até sugerir, olha, cara, eu entendo de carne, mas tudo bem. Você quer um pedacinho de carvão no seu prato? Eu vou fazer um pedacinho de carvão. E é difícil isso, mas essa é uma das coisas que eu falei que eu admiro nas gerações que vieram depois da minha, Millennials e Z. A relação com o trabalho é muito melhor resolvida. Assim, a minha identidade sempre foi trabalho. Eu, o Cris do Facebook e tal. E essa galera tem... Não, cara, isso aqui é o que paga minhas contas e eu sou DJ de noite e eu ganho R$5 para ser DJ. Eu ganho a bebida de graça para ser DJ. Então, por exemplo, eu fiz uma newsletter agora esse ano que a melhor coisa, o melhor trabalho que eu fiz em 2023 eu paguei para trabalhar, porque foi trabalhar pro TEDx Blumenau e pagar porque eu paguei minha passagem, eu só não paguei estadia que eu fiquei na casa de um amigo, mas assim, eu paguei para trabalhar por um fim de semana. E foi animal, foi maravilhoso, entre outros motivos, porque não havia uma relação trabalhista, não somente todo mundo ali era voluntário, então tava todo mundo ali, cara, se eu tô aqui é porque eu gosto disso. Então, eu boto muito na conta de São Paulo a gente tem muito essa cultura de eu vou transformar tudo num empreendimento, eu vou vender pão, eu vou abrir uma lojinha de crochê, eu vou largar, por um lado, porque a gente está frustrado com o nosso trabalho nas grandes corporações, então quer viver de vender pão, mas por outro lado, porque automaticamente tudo, não existe tempo livre, não existe o lazer, não existe o eu e fazer pela diversão, o fazer mal feito. Coincidência ou não, eu estava num almoço com pessoas do TEDx Blumenau que moram em São Paulo, e elas estavam assim, vamos fazer, o que a gente faz mal? Ah, vamos fazer aula de dança? Vamos, ninguém aqui dança bem, então vamos dançar mal? Vamos. E aí acho que a galera se matriculou numa aula de dança, assim. A gente tem essa dificuldade de fazer pela diversão. Eu parei de correr porque eu participei de uma corrida dessas, né, no Minhocão aqui, eu fiquei quase em último lugar e eu desisti de correr. E é ridículo isso, porque assim, corrida de rua sou eu contra eu mesmo, eu fazer sempre o meu melhor tempo. Mas aquilo me chocou de um jeito que eu falei, não, eu vou fazer outra coisa. Eu comecei a andar de bicicleta. Então, assim, essa autocompetitividade, essa metrificação, tudo tem que virar um post de LinkedIn, de Instagram e tal, a gente estraga as coisas. Então, a minha sugestão é escreva, pinte, faça pão. E se, não, legal, pintou, achei um jeito aqui onde eu consigo ganhar dinheiro fazendo pão sem estragar o meu prazer de fazer pão. Show. Tem que proteger essa... Proteger. E parte da solução fala pela quinta vez, curtir o processo. Se o que eu curto é fazer pão, acordar às 3 da manhã, tirar lá a massa. Você aprende a curtir o processo. Você aprende a curtir o processo. Ou você descobre o processo que você curte, entendeu? Acho que no meu foi um pouquinho do jogo, mas foi mais o segundo, assim. Nossa, eu gosto de fazer isso. Uhum. Você pode me deixar fazendo isso aqui? Assim, pegar um negócio que não tem nada a ver. No Facebook, nos meus primeiros, 2 anos de Facebook,
Facebook, o que eu mais fazia era dar cursinho, dar palestra, workshop, design sprint, chame como você quiser. Companheiros de equipe globais odiavam fazer isso. Eles queriam ficar tendo ideia. E eu adorava viajar pela América Latina, dando o mesmo curso de novo. E na minha cabeça era uma coisa muito stand-up de eu ir melhorando. Tá, semana que vem eu vou mudar esse slide de lugar. Eu meti uma piada aqui, a galera riu. Legal, semana que vem eu vou repetir essa piada. E a troca, e toda coisa publicitária, assim. Mas é isso, eu curti o processo. Tanto que esse workshop acabou no mundo inteiro, eu era o último cara que ficava. O cliente, não, mas eu queria, tá bom, eu vou lá, que te quebra esse galho. Eu ia todo feliz lá pra Cali, na Colômbia, fazer o workshop de pasta de dente, assim. Talvez seja assim, descobrir, o que eu gosto, eu quero ser comediante. Cara, eu não vou ser comediante, mas é isso, eu vou trabalhar numa empresa de educação que vai dar aula e aí eu vou usar as habilidades de comédia, sabe, assim. Negociar o possível, assim, pra você estar perto do que... Pô, muito bom, feliz. E acho que agora é isso, você ficou 5 anos no Facebook, agora você falou que o primeiro episódio do Boa Noite foi em 2018, então você já tá mais tempo Boa Noite Internet do que foi o Cris do Facebook. Nossa, me caiu essa ficha no passado. Eu tô mais tempo fora do Facebook do que eu fiquei dentro do Facebook. Cara, eu literalmente faço terapia por causa desses 5 anos em vários sentidos. E acho que o principal dele é essa de identidade, de que eu era o Cris do Facebook. E, por outro lado, assim, na minha carreira de publicitário, foi o ápice da minha carreira, por questões até históricas, que não tem nada a ver comigo. Estamos vendo aí demissões em massa. O Google teve demissões em massa ontem. Nunca mais volta. Mesmo que eu hoje entre no Facebook, no mesmo cargo de novo, não estamos mais em 2013. Então, assim, eu já saí tem 5 anos e continua sendo uma história que está na minha cabeça e que não sai, e de que eu sou o meu crachá. Mas o que eu mais gosto de fazer o Boa Noite Internet é uma expressão que eu usei que é meio que a gente está fazendo aqui, uma expressão que eu usei em um episódio, que é o você não tá maluco sozinho. Eu fiquei muito surpreendido quando eu faço um episódio chamado Você Não é o Seu Crachá. Esse episódio tem um objetivo muito claro, assim, eu preciso contar para as pessoas que eu não tô bem. Todo mundo tá achando que legal, o cara saiu do Facebook, ele tá fora disso aqui, eu tô desgraçado da cabeça, porque a minha identidade pessoal estava atrelada a essa empresa. E para mim era uma história única minha, específica minha. E a quantidade de pessoas, funcionário público, comerciante, empresário, não sei o que, que vem falar, nossa, que legal, precisava ouvir isso porque eu me senti igual. Foi início eu falei assim, legal, parte do meu papel é falar para as pessoas assim, você não tá maluco sozinho, é isso. Então, assim, todas essas perguntas que você me fez, caraca, e aí, como é que faz? Sim, eu me fiz, todo mundo se faz, você que tá ouvindo faz, você não está maluco sozinho, algumas têm resposta, outras não. Então, assim, esse senso de comunidade, o que o Austin Kleon fala no primeiro capítulo do livro dele, mostra seu trabalho assim, encontre uma cena, encontre os outros malucos. No meu livro de autoajuda vai ser Encontre os Malucos. Quem são as outras pessoas que estão malucas junto com você? Meus melhores amigos hoje são podcasters, entendeu? E a gente fala muito pouco de trabalho, mas a gente se entende quando fala, sabe? Então, assim, procure outros malucos para trocar isso, para entender que você não tá maluco sozinho. Ótimo, esse é um ótimo fim. Muito obrigado, Cris. Arrematar a gravação. E bom, quem curtiu, fala com a gente, procura o Cris, ouve o Boa Noite Internet, entra lá no Discord de Boa Noite Internet. Isso, boa. Melhor Discord. Pra conversar, entrar no Discord da Seiva, falar com a gente. E é isso. Muito obrigado, Cris. Obrigado pra quem ouviu. A gente não tá maluco sozinho. Boa, valeu. Bom, se você chegou até aqui, eu te convido a ouvir as nossas outras conversas dessa primeira temporada. Papos que eu amei ter com a Aline Valic, com a Paula Siebra, Laerte, Rafa, Gabriela Biló, Cristiano Botafogo. E o próximo vai ser com a escritora Carol Ben-Simon, vencedora do Jabuti. Também uma das pessoas que tem construído a Seiva com a gente. Tá dando um curso agora maravilhoso sobre escrita de romance. E não deixa de seguir a Clareira, curta esse episódio, dá estrelinhas lá, comenta, que tudo isso ajuda muito esse projeto independente que a gente tem aqui na Seiva, de conversar com criadores. E, bom, bora criar. Beijos e até breve. Esse podcast faz parte de um projeto maior chamado Seiva, que a gente está desenvolvendo em várias frentes. Além do podcast, tem livros, cursos, newsletter. E você está mais do que convidado para saber mais sobre isso no nosso site www.seiva.com.br e também entrar no nosso Discord para conversar tanto sobre esse episódio quanto sobre qualquer outro assunto que envolva artes e criatividade. Eu te espero lá.